Olá, eu sou Letícia Lemes, educadora parental e consultora em criação consciente e sou mãe do Marcos Gabriel, de 4 anos. Você já parou para pensar na forma como você educa seu filho? Você sabia que a forma como a gente educa nossos filhos é muito importante para a formação da personalidade deles? Pois é isso que dizem estudos que são feitos há mais de 50 anos sobre a forma que os pais educam seus filhos. E eles concluíram que essa maneira de educar influencia na formação da personalidade, no comportamento da criança e na formação dos seus padrões de relacionamento, ou seja, como eles vão se relacionar com outras pessoas. Esses estudos chegaram também à definição de 4 estilos parentais, ou seja, 4 formas principais como os pais educam seus filhos. São o negligente, o permissivo, o autoritário e o participativo. Quer conhecer cada um desses estilos e descobrir qual que é o seu estilo? E também entender como que esses formatos de educação influenciam na formação da criança? Então continua comigo nesse vídeo. Os pais do estilo negligente são aqueles pais ausentes, que não dão suporte emocional para as crianças, não dão regras, não dão limites, não têm uma estrutura. Eles suprem apenas as necessidades mais básicas da criança. Necessidades físicas, fisiológicas, mas as necessidades emocionais não são percebidas por esses pais. As crianças fazem o que querem, não tem limites, não tem regras. E quando chegam num limite, os pais negligentes podem controlar e punir exageradamente essas crianças. Esse tipo de parentalidade, esse estilo, é o mais prejudicial para as crianças, porque elas não conseguem se desenvolver completamente de uma forma satisfatória nesse tipo de ambiente. Porém, muitas vezes esse estilo não é intencional. Às vezes o pai, a mãe está passando por momentos de muita dificuldade, muitos problemas, e o filho acaba ficando em segundo plano. Quais as consequências desse estilo de parentalidade para as crianças? Bom, crianças que são criadas dessa maneira têm muitos problemas comportamentais, abuso de álcool, drogas, um início precoce da vida sexual, elas têm baixo desempenho acadêmico e um baixo desempenho em todas as áreas da vida, social, emocional, têm problemas afetivos, problemas de autoestima. Os pais do estilo permissivo são muito centrados no filho. Eles fazem tudo por eles e para eles. Têm muito medo de rejeição dos filhos, então estão sempre buscando a aprovação deles. Os pais permissivos podem até estabelecer regras e limites, mas raramente as aplicam. Eles acreditam que os filhos eventualmente vão encontrar o seu caminho e aprender com seus próprios erros. Então as crianças fazem o que querem, o que bem entendem. E mesmo assim, às vezes os pais ainda carregam aquela culpa, se sentem culpados por não dar ainda mais atenção para esses filhos. Apesar deles também não terem aquela estrutura positiva, o permissivo é diferente do negligente, porque o permissivo, ele dá muito suporte emocional para as crianças, muito apoio, atenção. E quais as consequências dessa maneira de educar para as crianças? Bom, crianças criadas dessa maneira, permissiva, podem desenvolver muitos problemas comportamentais e um baixo desempenho acadêmico também. Porém, elas têm uma boa autoestima, boas habilidades sociais e baixos níveis de depressão. No entanto, essas crianças elas podem ter também um uso abusivo de álcool, drogas, se envolver em problemas, porque elas acreditam que elas podem e devem experimentar tudo e testar a todos, já que elas não foram criadas com limites. Os pais do estilo autoritário valorizam o controle e a obediência. Então, eles tentam modelar e controlar cada atitude da criança. E eles desejam que a criança tenha uma obediência absoluta e inquestionável. Para conseguir isso, eles utilizam o que for necessário, como ameaças e punições, tanto verbais quanto físicas. E quais as consequências desse modo de educar autoritário sobre as crianças? As crianças criadas dessa maneira apresentam um desempenho moderado na escola e não têm problemas de comportamento.
São crianças e adolescentes quietos, passivos. Porém, são crianças que também podem apresentar um temperamento infeliz, ser ansiosas, pouco amigáveis, hostis, ter muitos problemas afetivos e dificuldade de lidar com suas emoções. Além disso, se o comportamento coercitivo dos pais for muito abusivo, muito forte, essas pessoas criadas dessa maneira podem apresentar agressividade diante de figuras de autoridade. Os pais participativos procuram determinar as regras de forma clara e definir, sim, os limites. Porém, eles utilizam para isso do diálogo e da motivação. Eles também procuram adequar a sua atuação à idade da criança, à maturidade dela. Há nesses lares um ambiente positivo, um relacionamento muito empático, amoroso, bem positivo e também com direcionamento para que essas crianças se desenvolvam de forma integral. E quais as consequências dessa forma de educar? Bem, as crianças que são educadas dessa maneira tendem a ter bons resultados em todas as áreas da vida, tanto a educacional, acadêmica, como também de relacionamentos, desenvolvem boas habilidades sociais, conseguem lidar bem com as suas emoções e também conseguem lidar bem com momentos difíceis, de frustração, ou seja, elas se tornam bastante resilientes. Diana Baumrind, que foi a teórica que estudou e definiu esses estilos parentais, afirmava que o melhor deles era o estilo participativo, porque propicia um ambiente em que a criança consegue desenvolver todas as suas potencialidades. E como é que a gente pode fazer, então, para conseguir ter um estilo mais participativo de educação com os nossos filhos, trazendo para eles essa possibilidade de um desenvolvimento melhor? Bom, em primeiro lugar, nós temos que buscar valorizar o diálogo e a cooperação nos nossos lares. Ao invés de focar na obediência, ou, por outro lado, fazer tudo pelos nossos filhos, sem dar a eles a oportunidade de desenvolver autonomia. Por outro lado, nós não devemos ficar buscando a perfeição, ou achar que em algum momento nós vamos ser pais perfeitos. Até porque essa ideia de perfeição, ela é muito relativa. O que é perfeito para mim pode não ser para você. Então, nós também temos que respeitar a realidade da nossa família e viver um dia de cada vez. Aprender novos recursos para conseguir educar sem violência, por exemplo, e também entender o comportamento das crianças, aprender sobre o desenvolvimento delas, para que assim a gente possa propiciar que elas se desenvolvam melhor. E também temos que cuidar de nós, enquanto mães e pais. Esse autocuidado é muito importante, porque a forma como você se sente, o que você pensa, também influencia na sua forma de agir com o seu filho e de encarar o comportamento dele. Se você quer aprender mais sobre isso, se inscreve aqui no nosso canal e ativa o sininho para você receber as notificações quando sair um vídeo novo. Aqui nós falamos sobre criação consciente, autocuidado, autoeducação, recursos, disciplina positiva, tudo dentro de uma maternidade real e possível. Se você ficou com alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu respondo. E se você quiser ver com mais detalhes esse assunto, tem um texto no meu blog sobre isso. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo, caso você tenha interesse de ver, tá bom? Até o próximo vídeo! Oi, gente, não esquece de dar o joinha e se inscrever no canal.